Oi, pessoal, boa noite. A gente está aqui em mais uma live do Poliglotar para conhecer hoje a palestrante Lia Bittencourt. Tudo bem, Lia? Tudo bem, tudo ótimo. Saudade de uma aglomeração de congresso. Também estou com saudade. Lia, onde é que você mora e o que é que você faz? Eu estou morando em Petrópolis, eu sou de Curitiba, na verdade, mas eu moro no Rio já tem 15 anos e tem 2 que eu estou morando aqui em Petrópolis, na Serra Fluminense, né? Desde que eu realmente abracei com tudo essa vida de tradutora, né? A gente decidiu sair dos grandes centros urbanos, né? O Rio tá muito opressivo, digamos assim. Aí a gente veio morar aqui em Petrópolis, mora numa casa, bem gostoso, ótimo para trabalhar, é outra vibe, né? A gente que precisa de concentração e de tranquilidade, né? Então, eu estou morando em Petrópolis. Eu sou tradutora, inglês para português, sou especialista em língua portuguesa, é o que eu realmente gosto de fazer, né? É a minha língua preferida, digamos assim. Minha E também. também sou professora de tradução do curso DBB, né? Aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá. Você falou uma coisa interessante, né? Que nós, como tradutores, podemos trabalhar online, então morar no campo é uma boa pedida, né? Sem dúvida. E assim, foi um ano, pouco antes da pandemia que a gente veio, né? Mas assim, quando aconteceu essa explosão foi muito forte para todo mundo, né? Essa pandemia, claro. Mas aí a gente percebeu, nossa escolha de vida faz sentido, né? Porque a gente está isolado, mas nós temos espaço, temos quintal, então tudo isso acaba mudando um pouco mesmo o nosso humor, né, no dia a dia. E eu acho que essa também foi uma das razões que me trouxe para a tradução. Eu trabalhei 22 anos com comércio exterior, que foi minha primeira faculdade, mas aí já mostrava, né, essa questão de gostar de falar outra língua, de quebrar barreiras, porque o comércio exterior também é isso, né? E só que eu 22 anos de CLT, carteira assinada, 8 às 6, segunda a sexta, depressão de domingo à noite. Eu vivi tudo isso. E eu estava cansada, estava bastante cansada dessa rotina, dessa pressão, né? E aí que eu pensei, o que eu posso fazer que vai me deixar aproveitar tudo que eu já fiz, né? Porque também são 22 anos de carreira, a gente não pode desprezar os conhecimentos, né? Falei, claro, tradução é ótimo, porque eu consigo continuar nesse trabalho de quebrar as barreiras, agora linguísticas, né? E também posso aproveitar tudo que eu aprendi nesses 20 anos na tradução, né? Que é o que eu costumo fazer, né? As minhas áreas de especialização é importação, exportação, transporte marítimo, transporte aéreo, toda essa que eu já tenho uma grande bagagem de vida, né? Desse lado aí. Ah, tá. E Lia, sobre o que você vai falar no Poliglotar 2020? Diga aí. Então, aí eu comecei, depois que eu decidi, né, ir por esse caminho da tradução, eu refleti bastante, sempre gostei realmente, eu comecei a estudar inglês com 10 anos, né, os pais obrigam a gente a estudar inglês, porque é aquela visão, né, você vai precisar para o futuro, mas eu sempre gostei, porque a partir do momento que você aprende uma língua nova, você descobre outro mundo. Eu, com 10, 11, 12 anos, eu comecei a entender as canções. A gente não tinha internet naquela época, eu sou de 75. Então, a gente não tinha internet. Às vezes, as músicas vinham com o catálogozinho, às vezes não. Quando eu comecei a entender as músicas, meu Deus, aquilo abriu a minha cabeça assim maravilhosamente, né, de você entender outra língua. Mas, conforme comecei a trabalhar com tradução, reflexões aqui, eu descobri que eu gosto muito de estudar português, né? Aí eu fui procurar uma especialização em língua portuguesa, fiz no Liceu Literário Português, que é um bracinho da UERJ, é muito legal, é faculdade pública, né? Então eles têm uma especialização que vai assim no cerne da questão. Língua portuguesa pura. Tive aula com o Bechara, nossa, maravilhoso, aquilo era muito mais que uma aula, né? Era uma apresentação, cada aula que a gente tinha com ele, eu tive aula direto com o Bechara. E aí eu fui levando para esse lado, né? O ano passado eu apresentei uma palestra sobre língua portuguesa no Congresso da Abrates.
eu percebi que não tem tanto tema, né, relacionado à língua portuguesa, assim, não é uma coisa tão comum assim nessas questões de tradução. E como a gente sabe que na tradução a gente tem o pessoal que vem de várias outras áreas, né, até engenheiros, enfim, eu acho que é bacana a gente falar sobre temas da língua portuguesa, do texto-alvo, para você deixar aquele texto bonito, né, bom e natural, como se ele tivesse escrito na língua-alvo, no caso a língua portuguesa. Eu resolvi trazer esses temas, né, pro nosso universo da tradução, assim, tanto que quando eu te mandei o WhatsApp, eu falei, te interessa uma palestra sobre a vírgula, nossa amada, idolatrada e ao mesmo tempo odiada. Falei, vou fazer uma palestra só sobre vírgula, porque de repente para pegar esse público que não é de letras, que não tem tanta vivência com uma análise sintática, para tentar dar uma explicação, né? Esse que é o meu objetivo, a minha missão, e eu estou me esforçando para tentar deixar a palestra bacana e fácil, assim, você não pode pensar, meu Deus, análise sintática, morri. Porque se você for, né, pensar nas aulas de análise sintática da escola, você queria se enforcar, né? E então eu estou desenvolvendo essa palestrinha sobre a vírgula, com essas noções mesmo, técnicas de análise sintática, para ajudar o pessoal a entender como que funciona a oração, a estrutura da oração, porque isso, nossa, quando você consegue realmente perceber a estrutura sintática da oração, fica muito mais fácil virgular, né? Você consegue não cometer aquelas vírgulas que as pessoas que estudam isso se assustam, né? E faz parte do nosso trabalho, sempre melhorar o texto, né? Então, é essa minha contribuição que eu quero dar no Poliglotar aí, dar uma aulinha boa, simpática, sobre análise sintática e a vírgula. Eu acho ótima essa ideia, porque, assim, nós tradutores brasileiros, a principal língua para nós é o português, né? Então, a gente tem que escrever muito em português, tem que saber as regras, como é que coloca uma vírgula, os acentos e tudo, ortografia. Então, eu acho que é um tema super válido e principalmente fundamental para os tradutores brasileiros. Por aí mesmo. E, Lia, muitas pessoas erram a vírgula. O que é que você percebe aí como tradutora, revisora? O que é que você vê de errado na vírgula do pessoal? Isso são coisas que me chamam a atenção, porque daí eu comecei a traduzir e, claro, sempre que você começa a estudar qualquer assunto que seja, você começa a prestar atenção naquele assunto. Básico, né? Você vai estudar culinária, você começa a prestar atenção em tudo que é de cozinha, até você muda a forma como você vê panela no supermercado ou numa loja de panela. Então, eu comecei a traduzir e comecei a prestar atenção nessas coisas mesmo, nesses problemas. E também, como eu sou professora, eu tenho contato com vários alunos, muitas pessoas que estão começando na tradução, né, que vão buscar o curso do DBB, um curso de formação de tradutores. Então, eu percebo que a vírgula é realmente um grande problema. É um grande problema. Às vezes, é aquela história que a gente vê, você respira, às vezes, na frase e acha, quando você está lendo, e acha que ali tem uma vírgula, né? E a nossa língua não é de base auditiva, né? Ela é de base sintática. Então, não adianta você respirar, achar que existe aquela pausa, quando no texto não existe. E, às vezes, como são vários exemplos super conhecidos, você pode mudar completamente o sentido da frase se você botar uma vírgula errada, né? Mas eu percebo sim que é um problema do pessoal, né? E é com base nessas, né, em reparar, estudar e perceber essas coisas que eu estou pensando em bolar essas palestras mais temáticas, né? E a ver com isso aí para ajudar o pessoal. E, assim, traduzindo de inglês para português, a vírgula em inglês é em outros lugares, às vezes, né? Não é a mesma vírgula do português, na mesma frase. O que é que você tem a dizer disso? Toda a estrutura sintática
das línguas é diferente, né, de uma língua para outra. Inclusive, é isso que diferencia uma língua da outra, né? A estrutura sintática do inglês é uma, do espanhol é outra, do francês é outra. Então, assim, são sutis as diferenças. Mas se a estrutura sintática de uma língua é diferente da outra, a gente não pode botar a vírgula exatamente no mesmo lugar. Até porque, né, você como tradutor, você sabe disso. Muitas vezes a frase, para ela ficar melhor, mais natural na língua portuguesa, muitas vezes você tem que alterar a ordem, né? A gente não mantém a ordem da frase simplesmente she is beautiful, né? Ótimo, essa frase curtinha vai ser ela é bonita. Mas se você tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, às vezes você tem que trazer elementos que na língua alvo, na língua fonte, aliás, no inglês, tá lá no final da frase, você tem que aproximar do referente para deixar a coisa mais natural. Então, a partir do momento que você faz essas alterações na frase, já perdeu a vírgula, porque aí já vai estar bem diferente, já não é igual. E ainda assim vai estar bem diferente. Então, eu acho importante a gente não só não colocar a mesma pontuação da língua fonte, mas também, como eu falei, entender a estrutura, passar um termo para cá, né, um adjetivo mais próximo do substantivo, que às vezes no inglês, o inglês tem mania de empilhar adjetivos, por exemplo, né? A gente começa a entender a estrutura da frase e você começa a saber trabalhar essas coisas com mais firmeza, com mais segurança, digamos assim, né? Então, acho que esse é o maior objetivo, você entender a estrutura para daí você alcançar o mundo. Ah, tá. Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal, porque a gente já está quase sem tempo aqui, mas conversa muito boa. Mas a gente vai conversar bem mais no Poliglotar com mais tempo, né? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão aí para perguntar alguma coisa para a Lia? Vamos guardar para o congresso. Tem uma pergunta aqui do Rafael Oliveira. Qual o erro mais comum que você encontra ao revisar? Bom, eu acho que, falando da vírgula, digamos assim... Eu acho que sim, da vírgula, tá falando. Sim. Eu acho que é bem essa confusão mesmo, Rafa, quando a gente muda os elementos da frase. Esse é o erro mais comum que eu encontro quando você tem, por exemplo, né, as orações são coordenadas, justapostas, enfim, quando você tem duas orações ou três, às vezes, numa mesma sentença, e às vezes a gente precisa fazer essa troca de elementos. E é aí que eu vejo que o pessoal, a maior dificuldade que o pessoal tem, quando uma frase tem, sei lá, 3, 4 linhas, às vezes, porque isso acontece, né? A gente sabe que a comunicação é muito melhor quando as frases são menores. Mas você encontra muitos textos de ter frases com 5 linhas, né? 6 linhas, sei lá, acontece muito. E eu acho que é aí que eu percebo quando a oração é muito grande, é que quando o pessoal acaba cometendo os erros, né? Que precisa ter, você precisa primeiro entender para depois reconstruir, né, isso em português. Então, acho que é por aí. Ah, tá ótimo, Lia. Então, foi um prazer conversar com você e a gente vai se ver daqui a um mês no Poliglotar para você explicar aí bem detalhadamente, com exemplos e tudo, sobre o uso da vírgula na língua portuguesa. Tá ótimo. Foi um prazer, Juliano. Legal te ver também. Um beijo para todo mundo aí que está aí prestigiando. E estamos aí, né? A gente já tem mais contato também, o pessoal, né? Não sei, LinkedIn, aí a gente vai trocando ideia aí com esse pessoal bacana do Poliglotar também. Tá ok, Lia. Então, boa noite, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Um beijo. Tchau.